isso que Kardec está perguntando. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Ao que os espíritos respondem. Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creiais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Muito interessante essa resposta da espiritualidade, porque ela vem de encontro a uma conscientização que nós devemos ter da ação dos nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos estão eivados de bons sentimentos, de sentimentos voltados para o bem, de sentimentos voltados para ajudar a outro, para ajudar aos nossos semelhantes. Então eu quero, por exemplo, nos reunir, objetivando trabalhar em prol de uma comunidade que está passando por um determinado sofrimento. Por exemplo, nós passamos por um problema muito sério da pandemia da Covid-19. E a gente entrou em contato com grupos no WhatsApp que objetivavam criar, em determinada hora, em determinado momento, uma comunhão de pensamentos voltada em oração, solicitando aos bons espíritos ajuda para que as entidades espirituais trabalhassem com mais vigor, ajudado pelos nossos pensamentos, ajudado pela comunhão dos nossos pensamentos, da nossa vontade, para que a espiritualidade saneasse os miasmas negativos que estava, digamos assim, envolvendo o planeta em função da pandemia. Então, esses grupos em pensamento, eles se reuniam, marcavam a determinada hora, e naquela hora todos nós, em pensamento, orávamos, objetivando esse fim, que era um fim grandioso. Então, é por isso que a espécie do Espírito é interessante, reunidos pela comunhão do pensamento. E a gente vai ver, talvez no nosso roteiro de hoje, dá para a gente entrar ainda no trabalho da prece, que o pensamento, nós temos dois atributos. O espírito criado por Deus tem dois atributos. O pensamento e a vontade. Pelo pensamento, nós espíritos nos comunicamos, seja encarnado ou desencarnado. Encarnado porque, antes da gente emitir qualquer palavra escrita ou falada, nós primeiro pensamos. Nós elaboramos o pensamento e depois exteriorizamos através das nossas ações. No mundo espiritual, como nós não temos corpo físico para elaborar a fala, e os instrumentos psíquicos do espírito desencarnado é o pensamento. Então, o pensamento, através da vontade, ele desenvolve ação. E, através da fé, impulsiona o fluido cósmico universal a fim de atingir o objetivo desejado. Então, veja a importância do pensamento. Nós voltaremos a trabalhar sobre o pensamento, evidentemente, baseado nos escritos de Kardec e constante no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Buscai e Obtereis. Né? Então, veja só, reunidos pela comunhão do pensamento e dos sentimentos, mais força
pelo homem para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando nos reunimos para adorar a Deus. Essa reunião tem que ter um propósito, um propósito bom. Todos têm que estar reunidos e munidos de um só propósito. Através da humildade, nos voltarmos adorando ao Pai e pedindo para aquilo que nós desejamos. E, evidentemente, Deus nos atenderá enviando os bons espíritos para atender às nossas solicitações de ordem psíquica.